Senhoras e senhores, bom dia a todos. Neste momento, damos início à solenidade de instalação da Vara do Juizado Especial Federal Civil de Guarapuava. Convidamos para tomar lugar ao lado do parlatório as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor Edgar Antônio Lippmann Júnior, desembargador federal, representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O excelentíssimo senhor Nicolau Pomper Júnior, juiz federal e diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. O excelentíssimo senhor Luiz Fernando Ribas Carne, prefeito municipal de Guarapuava. A excelentíssima senhora Ana Paula Calete, juíza de direito, diretora do Fórum da Comarca de Guarapuava. Está representando a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. Eugênia de Souza, juíza federal, diretora do Fórum de Subseção Judiciária de Guarapuava. O excelentíssimo senhor João Batista Brito Osório, juiz federal, junto à Vara Federal de Guarapuava. Neste momento, gostaríamos de registrar e agradecer a presença da doutora Séries Baitala, procuradora da União, representando o procurador-chefe da União do Paraná. Dr. João Luiz de Laia, procurador seccional da Fazenda Nacional em Guarapuava, representando a procuradora-chefe da Fazenda Nacional do Paraná. Dr. Fábio Martins Ribas, procurador-geral do município. Doutora Márcia Carriel de Lima, chefe da Agência da Receita Federal em Guarapuava. O doutor Antônio César Mendes, delegado substituto da Receita Federal de Ponta Grossa, representando a Delegacia de Ponta Grossa, Superintendência da Receita Federal, 9ª Região. A doutora Heloíse Bétega Casagrande, promotora de Justiça, representando o Procurador-Geral, doutor Milton Rigalmes Macedo. Dr. Mauro Sronderowolski, promotor de Justiça, representante da Associação dos Promotores do Paraná, o Dr. Ivonei Esforja. O Dr. Evandro Portugal, juiz estadual de Guarapuava. Dr. Paulo Ricardo Pazzolo, juiz do trabalho de Guarapuava, representando a AMACRA. Dr. Antônio Marcos Gargulho, juiz do trabalho. Doutora Cristine Campman Bittencourt, juíza da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios em Guarapuava. O Coronel Belamari, comandante do 26º Grupo de Artilharia e Campanha. O Capitão Júlio César de Góes, comandante do Corpo de Bombeiros. O Capitão Hartmann, subcomandante do 16º Batalhão de Polícia Militar, representando o comandante do batalhão. O senhor Dr. Maurício Todeschini, delegado da Polícia Federal. Miguel Stadler, delegado da Polícia da 14ª Subdivisão Policial. Dr. Munir Chagois, gerente de mercado da Superintendência da Caixa Econômica Federal. Dr. Evaldo Milanês Chaves, gerente de relacionamento da Caixa Econômica Federal, representando o superintendente de negócios, o Dr. Claudemir Desto. Dr. Ítalo Pedro Valentini, gerente da Agência do Banco do Brasil de Guarapuava. Dr. Evaldo Emiliano de Souza, superintendente regional do Banco do Brasil de Ponta Grossa. Doutora Ana Paula Silva Poli, secretária municipal de administração. Doutora Maria José Mandu Ribas, vereadora. Professor Luiz Virgílio Dalla Rosa, coordenador do curso de Direito da Faculdade de Campo Real. Doutor Antônio César Ribas Pacheco, diretor-geral das Faculdades Campo Real. Professor Matias Juarez Soares, diretor do CDTEG, representando o reitor da Unicentro, professor Vitor Hugo Zanetti. Doutora Maria Pelvezan, presidente da OAB de Laranjeiras do Sul. Doutor César Romero Zigman, presidente da OAB Subseção Pitanga.
Gostaríamos de agradecer, por fim, a presença dos excelentíssimos desembargadores, juízes federais, estaduais, juízes do trabalho, procuradores, promotores, ilustríssimos advogados, representantes de universidades e entidades, superintendentes, vereadores, secretários, a imprensa de Guarapuava, senhoras e senhores presentes. Nesse momento, convidamos para conduzir esta solenidade o excelentíssimo desembargador federal, Edgar Antônio Lippmann Júnior. Bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, destacar que havia previsão do presidente do tribunal, o desembargador Vladimir Passos de Freitas, estar presente nessa solenidade, tendo em vista que o ato de instalação da vara é prerrogativa da administração maior do tribunal. Todavia, acredito que seja de conhecimento público, na segunda-feira deve-se processar a alteração da administração do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, de sorte que o presidente tem que ultimar os últimos atos, inclusive com sessão extraordinária do Conselho de Administração ainda essa semana. Aí houve uma solicitação especial, não só porque oriundo, nascido aqui em Guarapuava, mas também porque os laços de amizade com a comunidade jurídica, com as autoridades, é muito grande. O senhor presidente me deu essa difícil missão que, sabidamente, a gente cumpre um certo grau de cansaço. Bem, efetivamente, este ato vem coroar não só para a cidade de Guarapuava, mas principalmente para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a consolidação de um sonho em não apenas interiorizar, mas principalmente trazer ao cidadão que é faminto da justiça, que tenha os seus feitos uma tramitação mais célere e mais ágil. Por isso, por decisão do plenário do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, foi autorizado a instalação da segunda vara federal de Guarapuava, sonho este que os juízes que aqui passaram, doutor Salares, doutora Flávia, doutor Marcos e assim por diante, sempre mostraram, tentaram levar ao tribunal a dificuldade que era em razão do volume acentuado de feitos que aqui tramitaram. Este sonho hoje é uma realidade, por isso, embora tenhamos o dia chuvoso, mas seguramente as chuvas vêm para sedimentar essa semente. O dia foi lançado em 1992, essa semente está dando já os seus frutos e seguramente, brevemente, teremos tantas varas quantas sejam suficientes para a região. Declaro, portanto, aberto os trabalhos da solenidade e convido os presentes para cantar o hino nacional brasileiro. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, comandada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vírgulas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol gentil, pátria amada, Brasil.
céu profundo, fulguras obras de um florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra, mais que a vida, seus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, uma pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, quem diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça brava forte, verás que o filho teu não foge à luta, ninguém quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Declaro instalada a vara do Juizado Especial Federal Civil de Guarapuava. Solicito ao vice-diretor administrativo da Seção Judiciária do Paraná que faça a leitura da ata de instalação. Eugênio Zeca. Ata da solenidade de instalação da Vara do Juizado Especial Federal Civil de Guarapuava. Aos 15 dias do mês de junho de 2005, às 11 horas, na Rua Saldanha Marinho, número 1321, na cidade de Guarapuava, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador federal Edgar Antônio Lippmann Júnior, neste ato, representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a presença de autoridades dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, foi instalada a Vara do Juizado Especial Federal Civil de Guarapuava, da Subseção Judiciária de Guarapuava, conforme prevê a Lei Federal número 10.772, de 21 de novembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União, de 24 de novembro de 2003, e Resolução número 63, de 7 de junho de 2005, da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, publicada no Diário da Justiça, seção 2, em 10 de junho de 2005. Assim, para constar, eu, Eugênio Muzeca, diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Paraná, lavrei a presente ata, que vai assinada pelas autoridades na forma da lei. Desembargador Federal Edgar Antônio Lippmann Júnior, representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Juiz Federal Nicolau Conquil Júnior, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Juiz Federal, Juíza Federal, substituta Valquíria Kellen de Souza, diretora do Foro da Subseção Judiciária de Guarapuava, em exercício. Luiz Fernando Ribas Carli, prefeito municipal de Guarapuava. Edni de Andrade Arruda, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Guarapuava, representando a presidência da OAB do Paraná. Doutor Edgar Antônio Lippmann, desembargador federal, doutor Nicolau Conquil Júnior, diretor do Foro Judiciário do Paraná, doutora Ana Paula Calete,
diretora do Fórum do Guarapuava, doutor Mauro César Soares Pacheco, juiz do trabalho, senhor procurador-geral, doutora Edelita Andrade Arruda, presidente da OAB de Guarapuava, representando o presidente da OAB do Paraná, doutora Valquíria de Souza, juíza federal, doutor João Batista Osório, juiz federal, vereadora Maria José Manduro Ribeiro Ribas, nesse ato representando o Poder Legislativo. Quero saudar aqui nosso amigo Edgar Lippmann, progenitor do desembargador Edgar Antônio Lippmann, e saudando o Edgar Lippmann, carinhosamente chamado por Charuto, eu saúdo todos os guarapuavanos. Saúdo também as autoridades militares presentes, meus senhores e minhas senhoras. Hoje, dia 15 de junho, é uma data que deve ficar marcada, certamente, na história de Guarapuava. Nessa Guarapuava, de muitas histórias. Porque junho tem sido um mês que marca a história do Poder Judiciário em Guarapuava, doutora Edeli. Lembro-me bem que foi no mês de junho também, lá nos idos de 1993, que nós instalamos a primeira vara, instalamos a Justiça Federal aqui em Guarapuava. Fruto de um trabalho feito a muitas mãos, um trabalho da comunidade, um trabalho do Poder Executivo da época, e que eu tive a honra de estar à frente do Poder Executivo. Eu era prefeito de Guarapuava quando, lá em 1992, maio de 1992, através da aprovação de lei, foi criada a Vara da Justiça Federal em Guarapuava. Um trabalho conjunto, e aqui eu quero realçar o trabalho feito já na época pelo juiz federal, o doutor Edgar Antônio Lippmann, que servia lá em Foz do Iguaçu, junto com o professor Leocádio Souza Pupo, hoje secretário de Finanças da Prefeitura, e que à época era secretário de Planejamento da Prefeitura. Num trabalho, um movimento de convencimento, doutor Nicolau, com o apoio fundamental do então desembargador, hoje falecido, doutor José Carlos Caldas, que tinha ligações com Guarapuava, tendo em vista que a sua esposa era guarapuavana, sua esposa, mãe do professor Leocádio. E nós conseguimos, naquela época, que a Justiça Federal, que era um anseio de toda a comunidade de Guarapuava e da comunidade da região centro-sul do estado. Como disse o doutor Edgar Antônio Lippmann, o povo tem sede de justiça. Se hoje ainda tem sede de justiça, naquela época tinha mais sede ainda. E nós sabemos o que representou para Guarapuava a instalação da Justiça Federal. Os avanços que nós tivemos, e principalmente o atendimento que foi feito aos cidadãos desta região. Por isso eu fico feliz em poder hoje estar novamente à frente da Prefeitura de Guarapuava, compartilhando deste momento, quando se instala a segunda vara em Guarapuava. E é um anseio, uma comprovação de que nós estávamos certos lá atrás, doutor Mauro, quando pleiteamos, doutor Edgar, a Justiça Federal para Guarapuava. Sabemos da quantidade de processos que existem aqui na Justiça Federal. E com a criação dessa vara, com a futura ampliação do espaço, com a instalação de um novo prédio, nós temos a convicção de que as pessoas serão melhores atendidas, os funcionários terão melhor infraestrutura e, sem dúvida nenhuma, quem ganha com isso é a comunidade. E o que é importante, cada vez mais, nós estaremos fortalecendo o Guarapuava como um polo de desenvolvimento regional. E tenho convicção também, e quem pode comprovar isto são os senhores, os bacharéis, os advogados, que sabem da importância da instalação desta vara. Um trabalho conjunto também foi feito por diversas pessoas, e eu, como deputado estadual, pude, em correspondências, em telefonemas, em contato com o doutor Edgar Antônio Lippmann,
agilizar a instalação de mais esta vara, porque nós sabemos, doutor Nicolau, que a disputa por vagas da Justiça Federal em todo o Brasil é muito grande. Então foi um trabalho em conjunto. Doutora Valquíria, doutor Edeni, os homens públicos de Guarapuava e o doutor Edgar lá em Brasília, Charuto. Seu filho lá em Brasília defendendo os interesses da sua terra natal. Por isso eu quero agradecer a todos que tiveram esse envolvimento para que nós conseguíssemos mais essa conquista para Guarapuava. É uma conquista do povo guarapuava. E quero aqui também dar as boas-vindas ao novo juiz que chega em Guarapuava, ao doutor João Batista Osório, que vem doutor Mauro, vem lá do Portal dos Pampas, vem lá de Caçapava. E dizer ao doutor João Batista que o senhor vem a Guarapuava e vai encontrar uma região muito parecida com a sua terra natal. Não só nas campanhas, mas também no jeito, na forma de tratar as pessoas, no seu convívio, na sua maneira de ser. O senhor que vem de Caçapava, que foi a segunda capital farroupilha, primeiro Piratini e depois Caçapava, cidade onde o então presidente Bento Gonçalves fazia as suas reuniões com os seus ministros, cidade histórica. Quero lhe dizer, quero lhe apresentar Guarapuava também, é uma cidade histórica. Uma cidade que tem uma história de 186 anos. Uma cidade que foi fundada para se tornar uma fortaleza, para que aqui os portugueses pudessem fazer com que as fronteiras do Brasil fossem garantidas. Tenho certeza que o senhor vai encontrar no povo de Guarapuava uma gente amiga, uma gente sincera, uma gente trabalhadora, mas também uma gente que tem sede de justiça. E com a sua chegada, com a instalação de mais esta vara, eu tenho certeza que todos nós ganharemos. Ganhará Guarapuava, ganhará o Paraná, ganhará o Brasil, enfim, ganha aquele que tem sempre que ganhar, que é o povo brasileiro. Meu muito obrigado a todos que contribuíram e trabalharam para que nós pudéssemos chegar a este dia. E os meus parabéns pelo trabalho desenvolvido pelo doutor Edgar Antônio Lippmann e os nossos agradecimentos a todos os desembargadores federais que nos ajudaram nesta luta. E as boas-vindas ao doutor João Batista Osório. Seja bem-vindo. Guarapuava o recebe de braços abertos. Meu muito obrigado. Falará o uso da palavra a doutora Eliana Arruda. Você improvisa, né? Você não está sem questão, não. Falará em nome da presidência seccional da OAB e também em nome do professor Dr. Manuel Oliveira Franco, que é o nosso comandante da nível estadual. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um reparo, porque fui colhida de surpresa pela mudança do protocolo, pela ausência, então, nesta manhã, do desembargador federal e presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Vladimir Passos de Freitas. Tão bem representado aqui pelo nosso conterrâneo, quem somos ligados por tantas histórias, não é? O desembargador federal Edgar Antônio Lippmann Júnior. Por isso peço desculpas por alguma alteração, porque a minha fala seria contando com a presença do presidente do tribunal. Por delegação de nosso presidente, o advogado Manuel Antônio de Oliveira Franco, falo com muita honra em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Renovo os cumprimentos feitos às autoridades pelos oradores que me antecederam. Pedido vênia para homenagear todos os presentes na pessoa de nosso anfitrião nesta manhã, o excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui representado pelo nosso conterrâneo, desembargador federal Edgar Antônio Lippmann Júnior. A Ordem dos Advogados do Brasil não comparece aqui para cumprir apenas um ritual ditado pelo protocolo. Quer a nossa instituição manifestar seu contentamento pela instalação desta vara. Bandeira que empunhamos com persistência e cujo êxito também comemoramos, porque não era causa nossa, corporativa e egoísta,
e sim a causa de todos os que aqui ocorrem, que é a causa da justiça. Nunca esquecendo, como já disse alguém, que a justiça existe para o homem nas sociedades organizadas como o ar e a luz, é fonte de vida, condição para sobreviver. Não há, pois, justiça que não seja para servir a vida, para amparar o bem, para animar o homem no sentido metafísico de lhe assegurar a harmonia de sua existência. Quer ainda a classe dos advogados prestar seu tributo de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo digníssimo presidente Vladimir Passos de Freitas. Há muitos e muitos anos, o sempre lembrado Rui assim se dirigiu aos componentes dos tribunais. Recordai-vos, senhores juízes, se sois elevados acima do povo que os circunda, o tribunal não é senão para ficardes mais expostos aos olhares de todos. Vós julgais a sua causa, ele julga a vossa justiça. E tal é a fortuna ou a desventura de vossa posição, que não lhe podeis esconder nem os vossos defeitos, nem as vossas virtudes. A comunidade jurídica desse Estado é testemunha que o presidente exerce a presidência daquela corte sem arrogância e vaidade, escudado em força moral inabalável, sensível às transformações sociais e às exigências do povo. Existiu um homem neste país, senhoras e senhores, que se tornou um símbolo de persistência, de coragem e de conduta ética, sempre vestido de preto, em sinal de luto pela perda de uma filha muito amada. Com sua pasta gasta pelo tempo, se pôs a combater as injustiças, a enfrentar ditadores, a defender os oprimidos. Naquela pequena e frágil criatura, vivia um gigante de civismo e amor ao próximo, que iluminou a história do Brasil e ainda hoje, anos após a sua morte, a síntese do advogado perfeito. É preciso que as novas gerações não esqueçam esse nome. Reverenciando a memória daquele ser iluminado, a Ordem dos Advogados do Brasil registra sua alegria por esta conquista. Partilha da honra conferida à nossa cidade por presenças tão ilustres e, confortada pela certeza de haver cumprido o seu dever, reafirma sua crença inabalável na justiça e repete como aquele inesquecível sobre Alpino: justiça não se pede, reclama-se, exige-se, justiça não se agradece, aceita-se. Na sequência, o excelentíssimo senhor juiz João Batista Brito Osório, juiz federal, para a Federal de Guarapuava, sem chegar, pedir as boas-vindas a toda a comunidade. Excelentíssimo senhor desembargador federal, Edgar Lippmann, neste ato representando o Egrégio Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Excelentíssimo senhor Dr. Nicolau Conco Júnior, juiz-diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná. Excelentíssima senhora doutora Valquíria Guilherme Souza, juiz da Federal Substituto da Seção Judiciária de Guarapuava. Excelentíssimo senhor Luiz Fernando Ribas Carmo, prefeito do município de Guarapuava. Excelentíssima senhora doutora Edenide Andrade Arruda, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da cidade de Guarapuava. Excelentíssimo senhor Dr. César Romero Zigman, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da cidade de Guarapuava. Demais autoridades presentes, já nominadas no protocolo, servidores da Associação Judiciária de Guarapuava, senhoras e senhores. A criação dos juizados especiais federais, através da Lei número 10.259, de julho de 2001, cumprindo o ordenamento constitucional introduzido pela Emenda Constitucional número 22 de março de 1999, sem dúvida ampliou o acesso à justiça ao cidadão brasileiro, colocando à disposição da sociedade uma ferramenta ágil e democrática para o processamento das ações cíveis cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos nas causas propostas contra a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais.
evidenciando dessa forma o seu caráter eminentemente social, assim como possibilitou o julgamento célere dos processos criminais relativo às infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, os crimes que a lei promine em pena máxima não superior a 2 anos ou mais. Inicialmente, a instalação dos juizados especiais federais deu-se a partir de janeiro de 2002 nas diversas regiões da Justiça Federal, através da instalação de juizados adjuntos às varas federais, com competência limitada apenas à matéria previdenciária e de assistência social. Tendo recebido, nos primeiros meses de funcionamento, aproximadamente 360 mil processos, demonstrando assim a sua grande utilidade e eficácia à população brasileira, sobretudo aquela mais necessitada e que não tinha amplo acesso ao judiciário. Posteriormente, com a sua competência ampliada para as demais ações, nos termos da lei que o instituiu, os juizados especiais federais passaram a garantir o princípio básico do Estado Democrático de Direito, ou seja, a isonomia entre todos os cidadãos brasileiros, pois todos são iguais perante a lei, e assim devem ser tratados pela administração da justiça, cumprindo um dos objetivos primordiais da República Federativa do Brasil, que é a diminuição das desigualdades entre todos os brasileiros. Em razão disso, verificou-se a necessidade da instalação de varas de juizados especiais, considerando o grande acúmulo de processos que ingressavam diariamente nas varas federais e que não estavam preparadas para suportar essa demanda reprimida, acarretando a sobrecarga dos juízes que já tinham sob a sua jurisdição uma quantidade já elevada de processos de ritos comuns e que precisavam dar uma resposta rápida à sociedade, principalmente aos demandantes, processando e julgando essas novas ações que necessitam de tramitação e julgamento rápido, dando sentido, então, à criação dos juizados especiais federais. Sensível a esta necessidade, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que criou 183 novas varas federais no país, possibilitando assim que os tribunais regionais federais instalassem, então, varas federais de juizados, como hoje está ocorrendo aqui em Guarapuava. Deve-se considerar ainda que, na maioria dos casos que chegam aos juizados, os direitos dos jurisdicionados são garantidos pela Justiça depois que o pleito foi negado junto aos órgãos da administração pública, principalmente os responsáveis pela seguridade e assistência social. Assim sendo, é desejável para o pleno atendimento ao cidadão que esses órgãos, já referidos, estejam presentes e atuantes junto às varas de juizados especiais federais, assim como as instituições essenciais, tais como a Defensoria Pública, cuja finalidade é oferecer assistência jurídica integral e gratuita às pessoas carentes de recursos, o Ministério Público para a defesa dos direitos individuais, o Instituto Nacional do Seguro Social, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Caixa Econômica Federal e, certamente, a Ordem dos Advogados do Brasil. A data de hoje, portanto, senhores, é uma data de festa para a cidade de Guarapuava e região, mas também de inteira responsabilidade, pois está sendo instalada a vara do Juizado Especial Federal Civil, dando continuidade ao trabalho que vem sendo realizado desde 13 de junho de 1993, quando então na gestão do desembargador federal Dr. José Carlos Garcia, então presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, instalou-se a Vara Federal de Guarapuava, com abrangência em 44 municípios, posteriormente ampliada com a instalação do Juizado Especial Adjunto em 18 de outubro de 2002, e com a implantação do Sistema Processual Eletrônico, o EPROC, que revolucionou sobremaneira o processo judicial no país, extinguindo os autos físicos quanto à matéria versada nas ações que não dependa de produção probatória. Eu queria fazer um esclarecimento, alguma dúvida ficou quanto à vara do juizado especial. Eu fui designado pelo Tribunal Regional Federal para ser o juiz titular da Vara Federal de Guarapuava. A vara do juizado especial federal, CIDO, que essa está sendo instalada nesse momento, ela está em processo de remoção do juiz, que será o juiz titular da vara do Juizado Especial Federal.
o Tribunal Regional Federal da Quarta Região está para examinar no Conselho de Administração, então, o provimento da vara do juizado. Enquanto não se define, a doutora Valquíria, que é a juíza substituta então da vara, vai assumir temporariamente as funções, a titularidade da vara do Juizado Especial Federal. Eu permaneço na vara federal de Guarapuava. Neste momento, não poderia deixar de fazer uma expressa referência e agradecer o apoio das autoridades que muito colaboraram para que a instalação dos juizados especiais federais fosse realidade em Guarapuava. Como o eminente desembargador federal, Dr. Edgar Liebmann, filho ilustre dessa terra, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Gilson Dick, o ex-prefeito municipal, Sr. Vitor Hugo Ribeiro Burgo, o atual prefeito municipal, o Sr. Luiz Fernando Ribas Carmo, que era o deputado estadual à época das reivindicações para a sua implantação da vara do juizado, o procurador-geral do município, o Sr. Carlos Alberto de Castro, o deputado federal César Silvestre, o presidente da Ordem da cidade de Pitanga, o Dr. César Romero Zima, a presidente da Ordem de Guarapuava, a doutora Edni, a cidade de Pitanga, onde, então, na data de ontem, foi instalado o Juizado Especial Federal Avançado de Guarapuava, como uma longa manos da Vara Federal de Guarapuava. Então, vejam que a Vara do Juizado Especial já nasce com um Juizado Avançado em Pitanga. Veja, então, a responsabilidade do Juizado Especial Federal que a doutora Valquíria estará assumindo a partir de hoje. Bem como outras autoridades locais que peço vênia para não nominá-las sob pena de cometer injustiças, por deixar de referir alguns nomes que fogem ao meu conhecimento e porque todos já têm esse conhecimento de que eu estou chegando em Guarapuava, né? Ainda não conheço todas as pessoas, espero tão logo me inserir na cidade, né? Então peço desculpas por nominar pessoas que também ajudaram a instalação desse juizado especial. Finalmente, agradeço, portanto, em meu nome e em nome da direção do Foro da Justiça Federal de Guarapuava, que assumo a partir de hoje, o apoio dessas autoridades e agradeço a presença de todos nessa solenidade importante, então, para Guarapuava e região, da instalação do Juizado Especial Federal Civil. Muito obrigado. Arrematando, eu gostaria de consignar um nome também que foi muito especial, amiga particular, a doutora Flávia Xavier, que até durante alguns dias respondeu pela titularidade da Vara Federal de Guarapuava. Confesso que a doutora Flávia, dentro de tantas pessoas nominadas, claro, aqui não é possível dimensioná-la em termos proporcionais, quem fez mais ou fez menos, conforme bem salientado pelo nosso Luiz Fernando Ribas Carmo. A doutora Flávia municiou-me com vários dados. A criação dessa vara, volto a afirmar, não é fruto de mera vontade política local, mas sim o nosso trabalho lá no tribunal foi levado em conta dados estatísticos, né? Tanto que vários municípios postulavam a instalação desta vara, que inicialmente criada, mas sem a destinação pré-determinada. Gostaria de apenas, arrematando, deixar registrado como integrante da Corte. Na segunda-feira passaremos a integrar o Conselho de Administração também do Tribunal Regional Federal da região. Aliás, o convite já encaminhado a Guarapuava. Gostaríamos de contar com a presença de todos aquela solenidade. Assume na segunda-feira a presidência o Dr. Wilson Paes de Abreu, a vice-presidência a doutora Maria Lúcia Leguia e também como corregedor o desembargador João Silva Chagas. E compondo o Conselho de Administração, o desembargador Maria de Fátima e mais a minha pessoa. Seguramente, veja, é uma semente que se lançou na época um pouco complicado, porque as condições materiais eram bastante precárias e aqui também, salientando o nosso prefeito, na época disponibilizou, como até hoje, nunca negou o apoio quanto à melhoria das condições para a regularidade dos trabalhos prestados pela Justiça Federal. O Tribunal pensa
existe em fase de estudos e brevemente teremos algumas opções, como bem salientado. Na verdade, o cidadão ele não vem bater as portas do judiciário como entre aspas, o mendigo. Ele exigiu o direito que a própria Constituição assegura, e nesse ponto, a doutora Edeli, uma das grandes batalhadoras e cuja participação nos quadros da ordem, confesso, eu tenho muito tentado absorver, porque todos nós sabemos a dificuldade que os advogados têm. Nós nos deparamos lá no tribunal com algumas anomalias que, graças a Deus, são bastante raras, onde os advogados têm algumas restrições quanto à movimentação processual e assim por diante. O nosso tribunal lançou, e aqui foi instalado já o sistema EPROC, onde nos juizados especiais o advogado não precisa nem mais sair do seu escritório para protocolar a petição inicial. Toda a movimentação é via informática. Há uma perspectiva de brevemente haver os demais atos processuais, intimação e assim por diante. Isso mostra a preocupação do tribunal nas administrações mais recentes, sem deslustro, obviamente, dos primeiros precursores da Justiça Federal, e aqui bem salientada a pessoa do saudoso Carl Garcia, que seguramente não só a Guarapuava, como toda a Justiça Federal, lhe rende um tributo bastante intenso pela sua forma gentil em tratar das coisas do Poder Judiciário. Bem, com isso, então, eu gostaria de fazer o agradecimento especial às autoridades que estiveram presentes neste ato e também os nossos prezados amigos e parentes que se deslocaram. E estamos atendendo nossa prestação da Caixa Econômica Federal, convidando-os para um coquetel. Sim, é que o relatório, eu convidaria o excelentíssimo vice-federal, diretor do foro, o Dr. Nicolau Ponto Júnior, o diretor do foro da Seção Judiciária, portanto, a doutora Valquíria Kerner Souza, que é a diretora do foro da Subseção Judiciária de Guarapuava, e ainda o doutor João Batista Brito Osório, para que juntos efetuem o encerramento da placa de instalação da Vara Federal. Obrigado e